A paz, Senhor Jesus, meus amados irmãos. Deus tem colocado algo no meu coração insistentemente para dizer para você que chegou aqui nesse dia e precisa de uma convicção em Deus, para você avançar, para você romper, para você ter certeza absoluta que o seu Deus é Deus que pode todas as coisas e que Ele diz para você que você também pode todas as coisas nele que te fortalece. Então Deus tem falado no meu coração nessa madrugada mesmo, quando a gente estava orando, foi maravilhoso. Gente, quem não está participando da oração na madrugada, eu te faço um convite agora. Não sinta como um convite da pastora Kenia Mendes, mas sinta um convite como o próprio Deus vivo, que está no trono de poder te convidando para participar. Hoje é o quarto elo. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, se você quer uma intimidade mais profunda com Deus, vem participar com a gente da oração na madrugada. O número do meu telefone está no perfil do meu canal. Entra lá, a pastora te coloca lá ainda hoje. E às 3 da manhã você já vai estar recebendo a sua oração e você vai ser surpreendido e impactado pelo poder de Deus. Mas nessa madrugada o Senhor mais uma vez falava ao meu coração. E hoje mais uma vez eu falei: Senhor, o que eu vou falar para os teus filhos? E o Senhor disse para mim: diga para eles. Quando eu estava dentro do banheiro me arrumando para estar aqui, Ele falou assim comigo: eu vou ser fiel a isso que Ele está falando no meu coração para dizer para você. Coloquei diante de ti uma porta aberta, não fechada. Uma porta aberta de bênção, uma porta aberta de vitória, uma porta aberta para você passar, para você glorificar, para você testemunhar da glória de Deus. Apocalipse 3, 7, 8. Ele colocou diante de nós uma porta. Quem colocou foi Jeová Jiré, o Deus provedor, o Deus do impossível, o Deus que trabalha em cenários de impossibilidades, em cenário de escassez, em cenários que a gente pensa que não tem jeito, não tem solução, não tem como acontecer milagre. É nesses cenários que o Senhor não operava, mas Ele continua operando, Ele continua fazendo. E o Senhor tem falado isso ao meu coração. Mas só vai ver essa porta aberta, irmãos, quem não anda por vista, mas se move em fé. Porque com os olhos da carne, nós só vamos ver um vale de ossos secos, como Ezequiel. Ezequiel olhou e viu um vale de ossos secos. O próprio Deus levou ele no meio daquele vale e mandou ele observar. E ainda perguntou: poderá esse vale reviver, Ezequiel? Ezequiel olhou como a gente olha, como eu estou olhando você agora, você está me vendo aqui. Ele disse para Deus que só tu sabes, Senhor. Que muitas vezes nós estamos diante de cenários, diante de circunstâncias, diante de impossibilidades, diante do impossível, precisando viver milagre. E eu quero dizer para você nesse dia, independente das notícias, independente dos jornais, independente das manchetes, independente de qualquer coisa, o nosso Deus opera sinais e maravilhas. O nosso Deus faz milagre. Então Ele manda dizer para você hoje: olha, não por vista, mas veja pela fé, que eu, Senhor teu Deus, coloquei diante de ti uma porta aberta. E sabe por que essa porta está aberta? Porque o Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito de excelência na sua história. Deus tem um propósito na sua vida para manifestar a sua glória e o seu poder. Foi para isso que Ele te criou. Foi para isso que Ele te formou dentro do ventre da tua mãe. Aqui em Salmos vai dizer, aqui ó, no 13. Eu vou ler do 13 até o 17. Presta bem atenção que vai dizer aqui, ó. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Os teus olhos, os olhos de Deus, viram o meu corpo ainda informe. No teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos.
quão grande é a soma dele. E Jó vai dizer, né? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos ou planos poderão ser impedidos ou frustrados. Irmãos, muitas vezes nós andamos nessa terra sem saber o plano original de Deus para as nossas vidas. Por isso andamos vagando, andamos perambulando, andamos muitas vezes no deserto, andamos muitas vezes em ciclos, andamos muitas vezes procrastinados, andamos muitas vezes desesperançados, desanimados, porque não há um propósito que move nossas vidas. Mas eu quero dizer para você hoje, é que aquele que estava com os olhos sobre você, ainda sendo tecido dentro do ventre da sua mãe, já tinha um propósito maior para a sua vida. Ele tem ainda esse propósito para a sua vida. É uma promessa poderosa, é um propósito sobrenatural. São sonhos melhores e maiores, para só um objetivo, para a glória do seu nome. E você não pode deixar que outras coisas, que outras distrações roubem isso de você. Você não pode permitir que você saia dessa vida, desse plano natural, sem viver a plenitude do que Deus sonhou, desejou e almejou para a sua vida. Isso é muito profundo. Nós precisamos viver aquilo que o Senhor sonhou para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque é isso que vai dar força a você nos dias maus. É isso que vai impulsionar o seu viver, vai impulsionar a sua vida. É isso que vai ser a alegria, o combustível da sua alma, para você avançar, para você dar voos mais altos, para você saber e ter certeza e confiança que existe um Deus que livra, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que te conduz, um Deus que te capacita. Aleluia! Que te escolheu porque você é segundo o coração de Deus. Não, todos nós temos defeitos, todos nós temos pecados, todos nós erramos. Mas o Senhor, Ele vê em nós algo melhor. Ele vê em nós algo que atrai o seu olhar para nos conduzir à promessa e aos planos dele. E não vale a pena viver nessa terra perambulando. Não vale a pena viver nessa terra sem viver esse plano original. Então talvez você chegou aqui hoje, pastor, eu nem sei para que Deus me fez nessa terra, não sei nem para que eu nasci. Quantas pessoas ainda andam assim? Pessoas já de certas idades. Eu nem sei para que Deus me... A minha vida é só sofrimento? Quantas pessoas falam isso? Eu não encontrei, tudo da minha vida é errado. Irmãos, o Senhor vai conduzir vocês. O Senhor vai conduzir cada um de vocês. Hoje eu vou orar por isso. Para Deus encaixar você. Se você está fora desse plano, Deus vai encaixar você nesse plano original. Porque é o plano que Ele tem para a sua vida. Ele te fez por isso. Ele não te fez por um acaso, mas te fez por um propósito. E esse propósito na sua vida é para a glória do nome dEle. Ele quer glorificar o seu nome na sua vida, na sua trajetória, na sua história, nos teus sonhos, nas promessas que Ele tem para você e nos planos melhores e maiores que Ele sonhou para te entregar e para realizar na sua vida. Você precisa crer nisso. Ele vai te conduzir. Quando eu andava vivendo as minhas vontades, as minhas escolhas, sempre eu ia à igreja. E as pessoas eram usadas por Deus para dizer para mim que Deus tinha um plano na minha vida, que Deus tinha um propósito na minha vida. E eu tinha resistência de querer me conduzir a estar vivendo o que Deus sonhou para mim. Até cansar de viver só choro e lágrimas e falar, Senhor, se tu tens mesmo esse plano a qual você usa os seus pastores, os seus missionários para sempre falar comigo aonde eu ia. Irmãos, era difícil botar o pé na igreja, aonde quer que fosse, que Deus não usasse aquele homem que estava no altar para falar comigo. É sobrenatural. Sabe por quê? A palavra do Senhor vai dizer que as bênçãos do Senhor te perseguirão. Aleluia! E o Senhor tinha essa bênção na minha vida como Ele tem para a sua vida. Ele quer te alcançar. Então ainda que mais que você hoje está vivendo essa vida sem propósito, sem entendimento, sem saber como se posicionar para viver o que Ele sonhou para você, eu declaro sobre a sua vida que como Ele fez na minha vida, colocou pessoas, falou de várias formas, de várias maneiras, foi me conduzindo, foi me instruindo. E vou dizer para você, não é com dúvida, é com clareza. Aleluia! Porque o nosso Deus fala com clareza. Ele é Deus que vem e fala, trazendo verdadeiramente o esclarecimento para te conduzir. É sem dúvida para você ir, para você ser levado, para você ser conduzido, para Ele te capacitar, para Ele te
fazer viver aquilo que Ele sonhou para você. Isso é poderoso. Isso é milagre, porque ainda muitas pessoas hoje perambulando sem propósito de vida, ainda dentro da casa do Senhor, estão perdidas, estão vivendo ciclos repetidos, sem ter essa originalidade do plano original, a qual está dizendo aqui no Salmos 139, que os olhos dele já estavam sobre nós quando a gente estava sendo tecido no ventre. Aleluia! Ele tem algo poderoso para a sua vida. E Ele nunca chega atrasado. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Deus nunca vai chegar atrasado. Porque ainda que achemos como Marta e Maria, Senhor, se Tu estivesse aqui, nosso irmão Lázaro não teria morrido. Porque ele estava morto já há quantos dias? E ainda estava cheirando mal. Mas Jesus, Ele não estava atrasado. Porque o momento que Ele chega, irmãos, Ele faz reboliço. No momento que Ele chega, Ele faz transformação de vida. No momento que Ele chega, Ele faz milagres sobrenaturais. Mas há um propósito que precisa ser cumprido em nossas vidas. Você precisa se posicionar para viver isso. E hoje, nesse dia, eu vou orar para que Deus venha te colocar nessa direção. Para você viver essa grandiosidade que Ele sonhou para você. Você não foi feito por acaso, você não foi feito por engano, não foi por descuido, não. Você está aqui, você foi gerado dentro do ventre da sua mãe, porque Deus tem um propósito na sua vida. E esse propósito na sua vida vai se realizar em nome de Jesus. E através da sua vida, o nome do Senhor vai ser glorificado. Então eu quero aqui, declarar logo aqui. Pega os seus pedidos aí, nós vamos apresentar. Quero declarar aqui então esse versículo, né? Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e essa porta ninguém pode fechar. Mesmo tendo poucas forças, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso é fidelidade a Deus. E é esse Deus que nós temos sido fiéis também, permanecerá sendo fiéis nas nossas vidas. Mas eu oro por você hoje, para que você se encaixe nisso. Hoje mesmo estava eu e meu esposo fazendo tantos planos para o Senhor, para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Seja marido e mulher, seja o que for. Pessoas, amigos, amigas, conexões, pastores e ovelhas. O Senhor une pessoas com um propósito, que é para a glória do seu nome. E muitas vezes Satanás, que sabe do que Deus planejou para nós, porque ele vai liberando a promessa, ele vai liberando a profecia, ele vai liberando a palavra, ele vai liberando a revelação, e nós vamos nos posicionando, vamos nos caminhando, aí o diabo vem se levantando para fazer o quê? Destruir tudo aquilo que o Senhor quer construir. O diabo quer destruir tudo aquilo que Deus quer construir em nós, para que o nome do Senhor não seja glorificado. Então nós precisamos andar vigilantes, orando e vigiando, buscando, acreditando, se posicionando, marchando e se movendo nessa força que vem de Deus, nesse refrigério que vem de Deus, nesse poder que vem de Deus, na unção que vem de Deus, para a gente avançar para a glória do nome dEle. Aleluia! E eu declaro sobre a sua vida que você vai avançar na força desse poder, na força dessa unção. E tudo que Deus sonhou para você na sua vida se realizará. E você testemunhará para a glória do seu nome. Porque diante de ti Ele colocou uma porta aberta. E essa porta que está aberta, ninguém pode fechar. Aleluia! Creia nisso, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Pai querido amado, nesse dia, nessa hora, estamos aqui reunidos, Pai. Apresentamos mais uma vez os nossos 12 pedidos, 12 dias de propósito, 7 dias de oração na madrugada, para as nossas petições serem atendidas por esse Deus poderoso. E para testemunhar o nome do nosso Senhor, prepara aí o altar que nós vamos fazer oração. Quero deixar aqui 3 testemunhos. Ontem eu dei 2 testemunhos, hoje nós temos mais 3 testemunhos. Que o nosso Deus não parou de realizar milagres. O azeite da viúva só parou, mas não acabou. Porque enquanto tinha vasos, aqueles vasos foram cheios do azeite, da provisão, da providência, da abastança,
da multiplicação daquilo que vem de Deus, para suprir as suas necessidades, dela, da sua casa, dos seus filhos. Porque ninguém vai levar os seus filhos como escravo. Satanás não vai entrar, matar, roubar e destruir aquilo que Deus colocou na tua vida, colocou na tua família. Porque você é como essa mulher, que nem fala o nome, né? Mas ela foi ousada e destemida, foi até o profeta, porque ela disse: o Deus que você serve, o meu marido servia, e eu também sirvo. O meu marido morreu, mas eu estou de pé. E os credores não vão levar os meus filhos como escravo. Irmãos, isso é fé sobrenatural. Isso é uma pessoa que se posiciona diante do acusador. Essa é uma mulher que nesse tempo nós precisamos seguir esse exemplo. Não é o inimigo entrou, o inimigo às vezes está escravizando os teus filhos nas drogas, nos vícios ou o marido, né? E às vezes a escassez bateu e você se acomoda e você se procrastina e você perde a esperança, e você perde a força, perde o vigor. Não. Você tem que fazer como essa mulher. Guerrear, lutar para vencer, para viver milagre. Porque só vive milagre quem realmente acredita no milagre. Se creres, disse Jesus, verás a glória de Deus. Mesmo elas achando que ele tinha chegado atrasado, Marta e Maria. Se creres, ainda nesse cenário de morte, verás a glória de Deus. Aleluia! O diabo fica louco, o diabo rola no chão, porque muitas vezes a gente está com o coração até triste por algumas coisas que a gente não entende, que a gente não compreende, né? E por que aconteceu isso? Por que Deus não fez diferente? Por que Deus permitiu isso, irmãos? Eu vou dizer para vocês que nada pode abalar a sua fé. Você tem que continuar crendo na palavra, na promessa e no poder de Deus. Olha aqui o testemunho. Testemunho para a glória do nosso Senhor. Segunda-feira Deus deu 3 livramentos de acidente na estrada para mim, Elinuísa, Getúlio e Giovana. O trânsito estava uma loucura. O Getúlio teve que frear umas 3 vezes. Só Jesus nas nossas vidas, mas para a glória de Deus, Deus nos deu livramento. Obrigada, pastora, por todas as orações e por estar intercedendo. Livramento de acidente na estrada. Glórias a Deus. Mais um aqui. Bem antes de começar a campanha, tinha uma colega que eu tirei um celular para ela. E ela entrou em depressão, se afastou do trabalho e não me pagou. Mas depois de 2 anos, eu nem esperava mais para receber esse dinheiro. Ela voltou a trabalhar e me chamou e disse que vai começar a pagar as parcelas que ela ficou devendo. Olha que maravilha. Olha como o nosso Deus trabalha nas nossas vidas. Ela fez um bem, a pessoa entrou em depressão, saiu do trabalho, não teve como pagar. Ela achou até que nem ia pagar mais. A pessoa fielmente voltou a trabalhar e chamou ela para continuar pagando as prestações. Hoje eu recebi um testemunho, foi o testemunho do Deus de já. Nós oramos na madrugada ontem, Deus deu algumas revelações, né? E essa revelação aqui Deus deu ontem na madrugada e hoje o Deus já trabalhou, já manifestou e já temos o testemunho da dona Edinalva. Testemunho, pastora, no último áudio de oração, a senhora falou que Deus estava visitando os armários e Deus visitou o meu armário. Meu amado, meu armário estava praticamente vazio, sem quase nada, e eu sem recursos para comprar. E hoje pela manhã cedo recebi um telefonema de alguém que falava para eu pegar algo que ela ia me dar. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu ganhei uma cesta básica com todos os produtos de limpeza, alimentos, carne, ovos, tudo, completamente tudo. O meu armário está cheio, obrigada a Jesus, sem palavras, amém. Oh meu Deus, que coisa mais linda, né? O Senhor falava na madrugada que estava visitando os armários e o telefone ia tocar e Deus se manifestou como Deus de já. Porque para Deus é assim, irmãos, Ele pode fazer assim, ó. Jesus chegou, as irmãs de Lázaro achou que ele estava atrasado, que não tinha mais jeito, não tinha mais solução, só havia choro, só havia dor, só havia pranto. Com certeza havia questionamentos. Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Porém, ela só não disse isso, né? Mandamos te avisar e o Senhor não veio em tempo. Chegou atrasado, meu irmão já morreu, só faltou dizer isso, né, para Jesus. Porque quando Jesus recebe a notícia, ele fica mais 2 dias ainda no lugar que ele está. Porque ele diz, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Lázaro morreu, mas foi ressuscitado pelo poder de Deus.
Aleluia! Glórias a Deus! Esse mal não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, Pai querido amado, nesse dia, nessa hora, apresentamos as nossas petições, apresentamos as fotografias, tudo que está nesse altar, as identidades, meu Pai querido amado. Abençoe, Senhor, poderosamente as pessoas que têm ofertado, dizimado nesta obra, ofertado na oferta de gratidão da oração da madrugada. Já tem pessoas, eu nem pedi ainda ajuda da oração da madrugada, e as pessoas já estão abençoando uma oferta de gratidão. Muito obrigado, Deus multiplique 1000 vezes mais no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Senhor, o Senhor colocou uma chave aberta diante de nós, e eu declaro hoje, nesse dia chamado hoje, nesse dia profético, meu Pai, que o Senhor vai posicionar cada uma dessas pessoas que estão aqui agora, para viver o seu propósito, aquele que o Senhor já tinha para cada um deles, antes mesmo deles serem tecidos dentro do ventre das suas mães. Nada se perde, nada se frustra, nada não se realiza, mas o Senhor capacita, o Senhor direciona, o Senhor dá estratégia, o Senhor dá recurso e o Senhor conduz a eles, dá o propósito para a glória do seu nome, que a nossa vida, a nossa casa seja para glorificar e exaltar o nome santo, santo, santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Revela os teus segredos ocultos, os teus mistérios sobre cada um que tem buscado, se esforçado e corajosamente guerreado, lutado, meu Pai. Mesmo às vezes em meio a necessidades, em meio a dor, o sofrimento, mesmo em meio aos questionamentos, muitas coisas não compreendemos, mas estamos aqui servindo aquele que é o único de glória e de louvor, nosso Deus fiel e poderoso. Apresento nesse dia o copo com água, Pai. Apresento nesse dia e nessa hora, Senhor, mais uma vez, a taça com azeite, qual vou colocar os nomes na madrugada das pessoas que têm abençoado essa obra, em nome de Jesus. Apresento também, Senhor, todos os votos que já saíram neste ano, para a glória do Senhor. Na verdade, depois de fevereiro, né, esses votos aqui, porque os outros foram queimados. Isso aqui o Senhor vai juntar para queimar lá em Colatina, como eu faço sempre, no meio do ano, como eu queimei da outra vez. E Deus mostrava, né, a visão espiritual, quando o fogo queimava e a fumaça subia, eu via como letras de louvores. Foi sobrenatural essa visão que Deus me deu. Recebe como cheiro suave, Senhor, essa oração. Recebe como cheiro suave as nossas petições. Cada pedido dos meus irmãos tem colocado aí nesse chat agora ao vivo, Pai, em nome de Jesus. Todos os pedidos que estão aqui, cada um que pede, cada um que suplica, cada um que implora. Pai querido amado, vai de encontro a cada um deles. Restaura esse casamento, meu Senhor. Restaura a vida deste filho, meu Pai. Traz libertação para essa casa. Fecha toda a sepultura. Desfaz as obras do mal. Cancela agora todo mal contra as nossas vidas, toda inveja, todo olho grande, palavra contrária, maldições geracionais, maldições hereditárias, Pai, das crianças até os adultos, em nome de Jesus. Posiciona os teus filhos, teus servos para viver, Senhor, do propósito, para a grandiosidade do seu nome. Capacita eles de maneira sobrenatural, Senhor, conduza eles, meu Pai, essa revelação profunda que só o Senhor tem para dar para nós. Muitas vezes usando um pastor, muitas vezes usando um missionário, muitas vezes usando as tuas ferramentas na terra, que somos nós, vasos de barro nas tuas mãos, que tu és o oleiro. Nesta madrugada eu tive uma visão poderosa, irmãos. Eu tive uma visão que eu chorei tanto. Eu via como o Senhor, as vestes brancas, eu só via daqui para baixo as vestes do Senhor. E eu via vasos, ele moldando os vasos. O Senhor está moldando os vasos hoje. Você que se coloca nas mãos de Deus como um vaso de barro. Pastor, eu sou vaso de barro, eu sou dependente do Senhor. Eu me esvazio de mim para que Ele me enche. O Senhor está moldando os vasos. O Senhor vai encher para transbordar. O Senhor vai derramar o azeite na sua cabeça. O Senhor vai fazer coisas novas. O Senhor vai fazer coisas grandes. O Senhor está trabalhando. Não desista, persevere, insista, porque o Senhor vai fazer milagres sobrenaturais. Em o nome de Jesus, recebe a sua cura hoje, recebe a libertação na sua casa hoje, recebe mais de Deus na sua vida hoje, recebe dons do Espírito sobre a sua vida. O Senhor falava ontem na oração da madrugada que vai batizar com fogo. Você que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, o Senhor vai te batizar com fogo. Não desista, continua buscando,
por este Deus poderoso que vai fazer sinais na sua vida, sinais na sua casa. Em nome de Jesus, Pai, fecha toda a sepultura e desfaz toda a obra do mal. Em o nome do Senhor, cancela os planos do inferno contra as nossas vidas. Que nenhuma arma levantada contra nós venha prosperar. Em nome de Jesus, da sabedoria e temperança, meu Senhor, para se posicionar diante dos teus chamados, diante das tuas promessas, diante dos teus sonhos, meu Deus. Porque o diabo não quer que a gente viva sonhos melhores e maiores, mas o Senhor é aquele que veio para desfazer, para cancelar, para aniquilar todo mal, todo jugo contra as nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus, nos revista de poder, de autoridade e de unção, para que possamos avançar, Senhor, e viver o sobrenatural. Recebe nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então, se você sentiu no coração de participar da oração, não é como aqui. Só quem participa sabe como é que é, né? Tem mais liberdade, o pastor bota louvores. Então vem, me adiciona no WhatsApp lá que eu vou colocar você para receber as orações. Vou colocar você no grupo das orações da madrugada. Eu tenho certeza que vai fazer sentido na sua vida. E vai, tem gente que fala, pelo amor de Deus, pastora, não me tira não. Sem essas orações eu não consigo viver. Porque sem Deus não tem como viver, gente. A gente precisa se aprofundar. Então é esse convite que eu deixo para vocês hoje. Tá bom? Em nome de Jesus. 3 testemunhos para a glória de Deus. E vai chegar muito mais. Vai chegar a providência financeira para pessoas. Vai chegar cura para pessoas. Que tem buscado, tem insistido. Vai chegar libertação na sua casa para os teus filhos. Deus falava ontem, o Espírito Santo está me lembrando. Ele vai desentulhar os poços. Você quer ver poços com tanto sacrifício? Vem, gente, jogou entulho. O Senhor vai desentulhar. Aleluia, glórias a Deus. Deus mostrava isso na madrugada ontem. Você vai ter uma colheita de frutos maravilhosos, não de um fruto, mas são vários. Eu vejo aqui agora, vários frutos que você vai distribuir, você vai abençoar. Irmãos, você vai ter para dar. Assim tem dito o Senhor. Você tem orado por isso? Senhor, eu quero abençoar a obra do Senhor. O Senhor vai honrar o seu pedido. Você pode ter certeza disso. Tem votos aqui que serão cumpridos. O Senhor vai ser justo juiz, advogado fiel e médico dos médicos. Você recebe isso hoje em nome de Jesus? Em nome do Senhor, recebe. Senhor, as mulheres que estão grávidas, as pessoas estão orando por mulheres que estão grávidas. Em nome de Jesus, guarda, Pai, essa criança dentro do ventre. Em nome do Senhor Jesus, protege de todas as formas, de todas as maneiras. Pessoas que vão mudar de lugar, de endereço. Assim diz o Senhor, o Senhor vai dar condição, o Senhor vai fazer tudo para você viver essa revelação que você tem pedido para Ele. Você vai trazer o seu testemunho. Em nome de Jesus. O Senhor estava dando também livramento de pessoas que trabalham com caminhão nessa madrugada. O Senhor me trouxe aqui agora também. Estou passando aqui porque Deus está me lembrando, porque nem sempre eu lembro não. É porque Deus está querendo que eu estenda a vocês que estão aqui também. Então vem para a madrugada que vai ter renovo de Deus. Amém? Beijo. Amo todos vocês. Deus na paz, Senhor. E até 2h30 da manhã.